colocar de pé em referência à palavra do Senhor. Eu vou ler aqui o capítulo 14, somente o versículo 3, que diz assim: Estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Aleluia! Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Essa palavra que eu acabei de ler aqui fala sobre um evento que aconteceu em Betânia. Um jantar na casa de Simão o Leproso. Eu quero fazer uma breve correção aqui no meu raso raciocínio, que é Simão o ex-leproso. Já quero entregar uma palavra aqui de Deus, porque Jesus estava sentado à mesa, juntamente com os seus discípulos. Então, a palavra vai dizer que Jesus estava sentado à mesa na casa de Simão o leproso. Mas eu venho aqui dizer que era o ex-leproso, porque aonde Jesus está sentado, a lepra e a enfermidade tem que sair. Aleluia! Me chama a atenção duas personagens nessa passagem, que é Simão, né? De acordo com algumas teorias, a Bíblia aqui não vai especificar, mas esse jantar Simão fez em gratidão ao que Deus tinha feito na vida dele, né? Porque, como eu disse, quando Jesus se assenta à mesa, a enfermidade tem que sair. Esse jantar demonstra que Simão estava fazendo em gratidão ao que Jesus tinha feito na vida dele. Ou seja, Jesus tinha curado ele daquela lepra. Em contrapartida, Maria, vendo aquela ocasião, ela aproveitou aquela oportunidade. Ela pensou: se Jesus curou um leproso, naquela época o leproso ele era desprezível na sociedade, ele não podia nem ficar perto porque era uma doença contagiosa. E ela aproveitou aquela oportunidade e pensou: se Jesus perdoou ele, pode me perdoar também. Aleluia, Jesus. Agora, falando aqui sobre o ato dessa mulher, ao qual ela pegou um vaso de alabastro, ao qual diz aqui na palavra que tinha muito valor. Não diz aqui ao certo o valor, mas através do estudo que eu fiz, era mais ou menos 1 ano de trabalho. Ou seja, aquela mulher estava entregando 1 ano de trabalho com aquele ato. Ela estava entregando o seu melhor. Aleluia. E que nessa noite possamos entregar o nosso melhor. Maravilhoso. Aleluia. Que possamos aprender essa lição com Maria. Porque ela entendeu que Jesus era Deus. Amém, Jesus. E reconheceu a sua divindade. Através daquele ato, ela demonstra aqui uma lição para mim e para você, que não devemos nos apegar a nada deste mundo. Nós não somos aqui, nós só estamos de passagem. Que possamos, através dessa lição, entender que o ato de quebrar o vaso, ela estava quebrando ali o seu coração. Ela estava, através daquele ato, mostrando a Jesus um ato de compaixão e de arrependimento. E que possamos hoje, nessa noite, quebrar o nosso vaso de alabastro. Porque estamos carregando no nosso vaso amargura, rancor. Que possamos quebrar esse vaso e entregar o nosso melhor para Deus. E reconhecer que Jesus é o nosso Deus. Aquele ato ao qual ela derramou, né, aquele nardo, perfume na cabeça de Jesus, ela estava ali adorando, louvando, tendo um ato de referência, de gratidão a Deus, né? Então que possamos, gente, reconhecer, né, que demos o nosso melhor para Deus, que possamos entregar tudo nos pés de Jesus, que possamos chorar nos pés de Jesus, que possamos nos arrependermos, né, colocar ali tudo aquilo que nos
distancia de Deus. Nessa passagem também vai dizer que os discípulos, vendo aquele ato, eles se entregavam ali e repreendiam aquela mulher. Porque Maria, ela não andava com Jesus, ela não dormia, não comia com Jesus. Em contrapartida, os seus discípulos faziam tudo isso. Mas a Bíblia, a palavra aqui vai dizer que Judas, ele falou que aquilo ali era um desperdício, porque poderia vender e dar aos pobres. Porém, Jesus disse que os pobres eles estariam o tempo todo. E Jesus ele não estaria com eles o tempo todo, porque já estava chegando a hora dele. É Deus. Só que Judas não estava preocupado com os pobres. Judas era um ladrão, era um traidor. Então, ele andava com Jesus, comia com Jesus, mas ele não reconhecia Jesus como Deus. Porque ele acreditava, ou os judeus acreditam, que Deus viria como Davi, por exemplo, um grande exército que iria matar os romanos e que iriam libertar o povo de Israel. Só que Deus ele é tão soberano que ao invés de ele matar, ele trouxe a salvação para todo o povo. E que possamos, através dessa palavra, gente, entender. E eu já vou concluir dizendo que devemos reconhecer a Deus e a sua divindade. Assim como Maria, que possamos entregar tudo aos pés de Jesus. Dando o nosso melhor, entendendo que Deus é o nosso verdadeiro tesouro, o bem mais precioso. Agradeço a minha rica oportunidade.